Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é DNA. Olha, gente, o que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico. Faz parte dos ácidos nucleicos, como observamos, como visualizamos na aula lá de ácidos nucleicos. Então, essa videoaula de hoje eu vou falar exclusivamente desse ácido, que é o que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. Todos os seres vivos possuem material genético. O material genético é DNA, ácido desoxirribonucleico. Tudo bem, gente? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações. Então, essa videoaula de hoje a gente vai trabalhar o conceito, vamos também passar pela estrutura, certo? A forma da molécula de DNA, certo? E a importância, não é? Hoje tem diversas profissões que trabalham com o material genético. Então, vamos lá, gente. DNA. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Tomou nota? Através desse ácido nucleico, é possível identificar pessoas, realizar testes que indicam a paternidade, solucionar crimes, identificar doenças antes destas se manifestarem e até mesmo controlar a síntese de algumas substâncias através de técnicas de engenharia genética. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. O conjunto formado pela pentose, pelo ácido fosfórico e pela base nitrogenada forma o nucleotídeo. Olha, gente, quando se fala nessa ose aí, é o açúcar, certo? Que é um carboidrato de 5 átomos de carbono, certo? Por isso se chama pentose. Vocês visualizam aqui, ó, certo? Essa pentose, a base nitrogenada e o grupamento fosfato. Isso é classificado, isso vai formar esse conjunto aí, forma o quê? O nucleotídeo, certo? As bases nitrogenadas, que vamos falar mais à frente, certo? Elas podem ser essa aí, como vocês visualizam aí na tela, adenina, citosina, guanina e timina, certo? Então, lá em cima eu tenho a molécula do DNA, certo? Vocês já devem ter visto essa molécula em alguns filmes de ficção, certo? Que eu recomendo que vocês assistam, certo? Falando sobre essa molécula, certo? Tão maravilhosa, que faz parte do nosso cotidiano agora. Então, segue slide. Sua estrutura descrita em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho Molecular Structure of the Nucleic Acids. Em português, Estrutura Molecular dos Ácidos Nucleicos, publicado na revista Nature. Esses pesquisadores deram o nome de dupla hélice ao modelo proposto para descrever a estrutura do DNA. Segundo esse modelo, os nucleotídeos unem-se através da ligação fosfodiéster, formando longas cadeias polinucleotídicas. Vocês estão lembrados, gente, que quando a gente falou de ácidos nucleicos, falamos dessa ligação fosfodiéster? Se não, toma nota, visualiza a aula passada, faz teu mapa mental, faz teus fichamentos, que o futuro teu será brilhante. Porque Tio Misa acredita em você. Então, gente, o DNA apresenta duas dessas cadeias que se mantêm unidas através de ligações de hidrogênio e estão enroladas de forma semelhante a uma escada helicoidal. Então, vocês observam aí, gente, eu tenho as pontes de hidrogênio, né? Ligando aqui as bases nitrogenadas, como eu já falei para vocês aqui, ó. Eu tenho a citosina ligada com uma guanina
e logo em seguida eu tenho uma timina ligado com uma adenina. Porque no DNA vai ficar Agnaldo Timóteo, que é a adenina ligada à timina, ou vice-versa, e Gal Costa, que é a guanina ligada à citosina, ou vice-versa. Essas são as ligações das bases nitrogenadas numa cadeia de DNA, certo? Que a forma dela aí é dupla hélice, helicoidal. Lembra muito a estrutura de uma escada, certo? A adenina só se liga à timina e a guanina só se liga à citosina. Sendo assim, as duas cadeias do DNA são complementares. Tudo bem até aí, gente? Tio Misa pode seguir. Não esquece, faz teu mapa mental, né? Se inscreve no canal, visualiza que Tio Misa precisa de visualizações. E outra coisa, Tio Misa acredita no seu potencial, certo? Na ligação entre a adenina e a timina, ocorrem duas ligações de hidrogênio, enquanto na ligação entre a guanina e a citosina ocorrem 3 ligações. Tudo bem, gente? Tio Misa pode seguir? Segue slide. É importante destacar que todas as espécies vivas apresentam um DNA formado apenas por essas 4 bases nitrogenadas. E o DNA de qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases. O DNA apresenta regiões específicas chamadas de genes, que são herdados de nossos pais. Esses genes são responsáveis pela produção de uma molécula de RNA que serve para orientar a síntese de proteínas com base nas informações fornecidas pelo nosso DNA. Olha, gente, na videoaula passada que eu falei de ácidos nucleicos, eu falei sobre a molécula de RNA, mas haverá uma videoaula exclusivamente falando sobre RNA, que é o ácido ribonucleico. Certo? Eu espero que vocês tenham tomado notas, que vocês estejam fazendo aí o mapa mentais e as diferenças entre esses dois ácidos nucleicos que conhecemos, DNA e RNA. Então, aqui eu já estou dizendo para vocês que o RNA, certo? Ele vai servir de molde, né? Os genes, ó, pela produção de uma molécula de RNA, serve para orientar a síntese de proteínas. Então, o DNA é que vai formar o RNA. Uma dupla fita dessa, ela vai ter um nome de uma ligação aí, a transcrição, certo? Que vai fazer de uma fita de DNA, né? Aqui já estou dizendo a você que é uma dupla fita, mas fica aí em stand-by que vamos falar isso mais à frente, certo? É por isso que dizemos que o DNA contém todas as informações de um organismo, porque é nele que encontramos o código necessário para a produção de cada proteína do nosso corpo. Como é maravilhoso o ácido nucleico, né? Como é maravilhoso esse ácido desoxirribonucleico, o DNA, que está dentro do núcleo das células, certo? Com essas informações aí, com essas moléculas, com essas bases nitrogenadas, certo? Que é o sentido da nossa vida. O DNA é encontrado nos cromossomos de nossas células e nas mitocôndrias. Nos vegetais, esse material genético é encontrado também no interior dos plastos, como o cloroplastos. Tudo bem até aí, gente? Qualquer dúvida no comentário que Tio Misa responde para você. O DNA nas células eucarióticas apresentam-se de maneira linear. Já nas células procariontes, mitocôndrias e plastos, é encontrado em forma de molécula circular. Curiosidade. Tio Misa também traz curiosidade para vocês sobre essa molécula. Tá ok, gente? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações. Hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante. Por meio dessa técnica, é possível produzir transgênicos, vacinas e medicamentos. Um dos exemplos mais conhecidos dessa tecnologia é a introdução de genes humanos em bactérias que passaram a produzir insulina. Olha, gente, como é importante essa molécula.
Quando se fala assim, técnica do DNA recombinante, a gente está falando de biotecnologia, que é uma videoaula que está lá no canal do Tio Misa. Então, não perde. Visualize essa videoaula, tira suas conclusões, deixa o comentário, que Tio Misa está aqui para esclarecer. Tudo bem, gente? Então, ó, biotecnologia, certo? Toma nota disso, certo? Então, o DNA é de fundamental importância para o estudo. Tá ok, gente? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações. Faz teu mapa mental, faz teu fichamento e qualquer dúvida, deixa no comentário. Até a próxima videoaula! Fui!